Tenho sido muito feliz aqui em sua casa, apesar de minha doença. Aprendi a amar muito sua mãe e ela prometeu vir me ver. Você virá com ela. Como ela era doce e graciosa. Como ela o tentou com sua beleza e seus modos ingênuos e impulsivos, e exigiu toda a sua força moral para resistir a ela e preservar o segredo de seu amor. Receio não poder, respondeu ele. Por que não? Violette questionou, em um tom surpreso e magoado. Você esquece que sou apenas um trabalhador, tenho pouco tempo para prazeres sociais. Mas você não pode trabalhar agora, ainda levará várias semanas até que seu braço esteja forte o suficiente para permitir que você volte aos seus deveres, respondeu Violette, examinando seu rosto atentamente. Wallace curou calorosamente, ele sabia que era uma desculpa esfarrapada para dar a ela, ele sabia, também, que não deveria se colocar no caminho da tentação, e, acreditando que um curso direto era o mais sábio, ele disse francamente: Senhorita Violette, vacilando um pouco com o nome, mas não desejando feri-la novamente com um modo mais formal de se dirigir. Não preciso lhe dizer, tenho certeza, quanto prazer me daria conhecê-la de vez em quando, mas você bem sabe que jovens pobres, como eu, não são frequentemente bem-vindos na casa dos ricos. Na verdade, eu me sentiria deslocado entre as pessoas da moda com quem você se mistura. Você não precisa, Violette exclamou, seriamente. Eu me sentiria orgulhoso de apresentá-lo a qualquer um ou a todos os meus amigos, e prometo que você receberá as mais cordiais boas-vindas em minha casa se algum dia me honrar entrando nela. Agora, adeus, ao SR. Richardson, pois devo ir. Ela estendeu a mão para ele, e ele a pegou com um aperto forte e afetuoso a primeira vez que a segurou assim, e a última ele disse a si mesmo com quase um sentimento de desespero, pois acreditava que dali em diante eles seguiriam caminhos separados e não teriam nada em comum. Ele a acompanhou para fora e ajudou a entrar na carruagem, mas com uma dor aguda no coração ao ver duas gotas de diamante caírem sobre as almofadas de veludo quando ela se sentou, e sabia que eram lágrimas de arrependimento por essa despedida. A enfermeira seguiu seu comando, o cocheiro saltou sobre sua caixa e, com um aceno de mão branca, um olhar demorado de um par de olhos azuis, Violette se foi, e aquela humilde casa na rua Ubis parecia, pelo menos para uma pessoa, como uma casa em que houve uma morte e da qual a paz e o contentamento fluíram para sempre. Não havia ninguém além dos criados para receber Violette em casa, pois Assar, bem que não havia retornado, e a pobre garota se sentia desamparada e desolada o suficiente. Depois de se despedir da enfermeira, pois a mulher só havia sido encarregada de vê-la em segurança em casa, ela subiu cansada para seu próprio quarto, onde, depois de tirar os lenços e dispensar a criada, ela se jogou na cama em uma paixão de lágrimas, e ansiando pelo toque acariciante da mão terna da Zahar. Richardson e o som de seu afetuoso voz maternal. Quando Azar, Menki finalmente voltou e foi até ela, ela a encontrou dormindo, mas parecendo febril, as lágrimas ainda em suas bochechas e com uma queda triste em seus lábios doces que era realmente patética. Ela acordou com um sobressalto e se viu olhando para o belo rosto de sua irmã. Bem, Violette, suponho que você esteja feliz por estar em casa novamente, observou Asa. Menki alegremente, mas olhando-a com atenção. Violette deu um suspiro profundo, mas hesitou antes de responder. É muito confortável aqui, disse ela finalmente, olhando ao redor do luxuoso apartamento. Eu deveria pensar assim, de fato, depois dos aposentos que você habitou ultimamente, disse Asa, Mink com uma risada desdenhosa. Ora, os quartos dos criados aqui são melhores do que qualquer parte daquela casa. Sim, mas era muito quieto, pacífico e caseiro lá, e tudo estava muito arrumado e limpo, disse Violette com outro suspiro. Bem, tudo está arrumado e limpo aqui também, não é? Exigiu sua irmã bruscamente, pois a limpeza era um de seus hobbies especiais. É claro, mas onde você esteve, Bela? Violette perguntou, ansiosa para mudar de assunto e olhando para a figura ricamente vestida de sua irmã. Ou para um grande almoço oferecido pelo Lincoln Club, respondeu Asa. Bem que toda animada, e se você estivesse bem, eu certamente o teria levado. Não sei quando participei de um caso tão brilhante. Mas não importa, você sairá na próxima temporada, então teremos muita diversão. Violette não parecia compartilhar a ansiosa expectativa de sua irmã por esse evento, e essa Mink estava secretamente muito irritada com sua lânguida indiferença. Espero sinceramente que aquele carpinteiro mendigo não tenha tido a oportunidade de colocar nenhuma bobagem em sua cabeça, ela refletiu. Que sorte! Que ela estava naquele carro naquele dia. Claro, o fato de ele ter salvado a vida dela lançou um glamour de romance ao seu redor. Violette é muito impressionável e pode levar algum tempo para desencantá-la.
Espero que a enfermeira estivesse vigilante e não permitisse que ela ouvisse muito. No entanto, uma coisa é certa, ela não terá chance de vê-lo daqui em diante. Ah, Menck estava muito confiante em sua capacidade de acabar com o conhecimento, mas ainda não havia aprendido que havia certos eventos na vida que ela era impotente para controlar. Capítulo V. Violette se afirma. Ah, Richardson nunca fez a visita prometida a Violette, pois Menck percebeu quase imediatamente que algo estava muito errado com sua irmã mais nova, que parecia estranhamente apática e infeliz, e muitas vezes a encontrava em lágrimas. Isso nunca vai funcionar, disse a mulher mundana, com uma energia e decisão que governavam todos os seus movimentos. Eu não vou deixar Violette deprimida como uma donzela boba e doente de amor. E depois de uma consulta apressada com o médico da família, com apenas um dia de aviso, ela a levou para Saratoga, onde alugou quartos no Grand Union por 2 meses, e quando Richardson ligou para ver seu paciente recente, ela encontrou a elegante mansão na Avenida Auburn fechada e não pôde verificar para onde os Manks tinham ido. A mudança provou ser muito benéfica. Saratoga era, é claro, muito alegre, havia uma rodada constante de prazer para a qual Violette era imediatamente atraída, pois Menck era uma grande amante da sociedade e logo se interessou como qualquer jovem naturalmente faria nas mesmas circunstâncias. Não havia mais deprimido, não havia mais lágrimas. Violette entregou-se, com um verdadeiro abandono de menina, às seduções que se apresentavam por todos os lados. Tornou-se uma grande favorita entre os hóspedes do grande hotel. Ficou redonda, rosada, feliz e mais bonita do que nunca, para a grande satisfação de sua irmã, que se congratulou com o fato de o jovem carpinteiro mendigo ter sido totalmente esquecido. 2 meses foram passados neste resort da moda, depois mais 6 semanas foram ocupadas em visitar outros locais de interesse, e quando voltaram para Cincinnati, em meados de setembro, Violette parecia inteiramente ela mesma mais uma vez. Ela estava cheia de vida e espírito, a velha luz da travessura e da felicidade dançava em seus lindos olhos, enquanto ela planejava e aguardava a próxima temporada com todo o zelo e entusiasmo de uma jovem debutante. No dia seguinte à sua chegada em casa, Violette chegou de uma rodada de ligações que vinha fazendo e, sentindo-se cansada demais para subir para seu quarto naquele momento, jogou-se em uma cadeira confortável na biblioteca e pegou um papel que estava sobre a mesa. Quase as primeiras palavras que chamaram sua atenção e enviaram um arrepio de horror através dela foram estas: morreu no 12º instante, em sua casa, não. Rua Hughes, Marida Richardson, com 48 anos e 9 meses. Funeral de sua falecida residência, dia 14, às 2 horas da tarde. Um grito de dor irrompeu de Violette enquanto ela lia isso. Sua querida e gentil amiga morta. Partiu do mundo para a eternidade e ela nunca mais a veria. Não parecia possível, ela não podia acreditar. Pobre Wallace também. Quão desolado ele ficaria. E, curvando o rosto sobre as mãos, a jovem soluçou como se seu coração estivesse partido. De repente, no entanto, ela começou a se levantar. O fato de que este era o dia 14 de repente se impôs a ela. O papel tinha 2 dias. Olhando para o relógio, ela viu que eram 12h30, mas ela poderia chegar a tempo para os últimos serviços tristes para os mortos se apressasse. Ah, Menck estava fora, como de costume, e Violette estava feliz com isso, pois sabia que se oporia e poderia até proibi-la de ir. Apressando-se para seu quarto, ela trocou seu elaborado traje de visita por uma simples cachemira preta, rasgou uma pena brilhante de um chapéu preto, vestiu um par de luvas pretas e, 30 minutos depois, estava na rua novamente. Ela saudou o primeiro carro que apareceu e, embora fosse obrigada a pegar um segundo carro, chegou à rua Hughes cerca de 20 minutos ou dois. Ao entrar na casa dos Richardsons, ela foi recebida por uma mulher de aparência gentil, uma vizinha que ela vira uma ou duas vezes durante sua doença, e com os lábios trêmulos implorou que ela mesma pudesse entrar na sala e dar uma olhada em sua amiga antes que as pessoas começassem a se reunir. A permissão foi prontamente dada a ela, a própria mulher liderando o caminho e fechando a porta com consideração para que ela pudesse ficar sozinha enquanto olhava pela última vez para o querido amigo que havia sido tão gentil com ela. Ah, Richardson deve ter morrido repentinamente, pensou, pois não mudou nem um pouco e estava deitada como se estivesse dormindo calmamente. Não havia nada horrível ou desagradável nela. Um olhar de paz e descanso estava no rosto doce. Seu cabelo estava vestido exatamente como ela costumava usá-lo, e uma massa de renda macia havia sido preenchida na frente de seu vestido, enquanto alguém colocava alguns borrifos de mignonete e lírios do vale em suas mãos imóveis. Oh, queridas Richardson, você não pode estar morta.
Violette respirou, enquanto se inclinava sobre ela com os olhos lacrimejantes. É muito, muito triste. Você foi tão gentil e eu aprendi a amá-lo tanto. O que Wallace fará? Como ele pode suportar isso? Ela alisou o cabelo macio com os dedos trêmulos, nunca pensando em se encolher da forma imóvel e fria, pois era tão realista. Ela puxou a renda um pouco mais perto do pescoço e arrumou as flores com menos rigidez em suas mãos, murmurando palavras carinhosas e ternos arrependimentos enquanto estava ocupada. Mas, depois de alguns momentos, dominada por sua dor, ela se sentou em um puff baixo atrás do caixão e encostou a cabeça nele, chorando silenciosamente. Ela estava tão absorta em sua tristeza que não ouviu a porta quando ela foi suavemente aberta e fechada novamente, e não estava consciente de que mais alguém estava na sala, até que ouviu um soluço profundo e de coração partido, e uma voz familiar irromper no grito agonizante: Mãe, oh mãe. Então ela percebeu que o Wallace estava lá e seu coração se voltou para ele em amorosa simpatia, pois ela sabia que ele havia perdido o único amigo próximo que tinha no mundo. Ela não se moveu por alguns momentos, no entanto, pois sentiu que sua dor era profunda e sagrada demais para ser perturbada, mas depois de um tempo ele ficou mais calmo. Então ela disse, em um tom baixo e trêmulo: Wallace, estou tão triste. Ele começou e virou o rosto pálido para ela. Violeta, ele exclamou, surpreso. Sim, disse ela. Só voltei para casa ontem e, por mero acaso, li as notícias disso hoje. O Wallace, ela era uma mulher querida e querida. Ela estava, de fato, respondeu ele, apertando a mão que ela lhe estendeu e sentindo-se inexprimivelmente confortado pelo tributo dessa bela garota à sua amada. Ele notou, e também ficou tocado pelo fato, que Violette estava toda de preto, e ele sabia que ela se vestira assim por tristeza por sua morte. Eu a amava, disse a jovem, com uma simplicidade comovente. Então ela acrescentou: Sei que não posso dizer nada para confortá-la, mas acredite em mim. Meu coração está cheio de tristeza por sua perda e de simpatia por você. Como ela era adorável, parada ao lado dele, seu rosto louro e cabelos ensolarados em contraste tão marcante com seu vestido preto e com seus olhos azuis erguidos em tão sincera simpatia pelos dele. A mão dela ainda estava na dele, pois ambos inconscientemente mantiveram um aperto após a primeira saudação, e ele sabia por seus dedos agarrados quão sincera era sua tristeza e simpatia. Minha querida, eu sei disso, e sua presença é inexprimivelmente reconfortante para mim. Minha querida. Ele disse isso sem pensar. Durante todas as longas semanas em que estiveram separados, ele a chamou assim para si, e agora a palavra havia escapado dele desprevenidamente, e ele teria dado mundos para poder recordá-los. As pálpebras brancas de Violette tremularam e depois caíram conscientemente enquanto um rubor vívido surgiu em sua testa. Isso trouxe o Wallace de volta aos seus sentidos. Ele também coloriu calorosamente, e um sentimento de consternação tomou conta dele. Houve um silêncio mortal por um momento, então ele acrescentou, humildemente: Perdoe-me, eu não sabia o que estava dizendo. Ele teria soltado a mão dela, mas seus dedos pequenos se fecharam com mais firmeza sobre os dele. Ela atirou um brilho deslumbrante de luz para ele de seus lindos olhos e sussurrou, timidamente: Estou feliz. E ele sabia que ela era toda sua, que ela o amava assim como ele a amava. Uma grande onda de gratidão, de alegria sagrada, varreu sua alma apenas para ser seguida por um sentimento de desespero, mais sombrio e profundo do que qualquer outro que ele já havia experimentado, pois ele sabia que não deveria aceitar o benefício inestimável de seu amor que ela havia tão livre e tão ingenuamente cedido a ele. Mas não houve tempo para explicações, pois naquele momento a porta foi aberta novamente e a mulher, Assá, Kim, que Violette conhecera quando chegou, entrou, para fazer alguma pergunta ao Wallace e dizer-lhe que o clérigo havia chegado. Logo outros, vizinhos e conhecidos, começaram a se reunir e então chegou a hora do culto. Violette nunca esqueceu aquela cerimônia simples, pois o clérigo, que conhecia intimamente Assá, Richardson, parecia glorificar a morte da bela mulher. Ela simplesmente passou, disse ele, das trevas para a luz do trabalho e do cuidado para o descanso e a paz. O véu entre ela e o mestre, a quem ela amava, foi levantado, sua alma até então acorrentada estava livre e, à luz de um dia eterno, nenhuma tristeza, dúvida ou provação terrena poderia alcançá-la. A morte, depois disso, nunca pareceu o inimigo cruel que antes parecera Violette. Depois que tudo acabou e o Wallace desmaiou em sua carruagem, Asa, Kim veio até a jovem e perguntou se ela gostaria de seguir sua amiga até o cemitério. Se me permite, respondeu Violette. Ela não era parente, mas eu a amava muito.
Então venha comigo, disse a mulher, e, enquanto conduzia a saída, explicou que não havia parentes além do Sr. Richardson, e parecia uma pena que não houvesse ninguém além dele para seguir sua mãe até o túmulo, e foi por isso que ela pediu a Violette que fosse com ela. No momento seguinte, Violette se viu na carruagem com Wallace e sentou-se em frente a ele. Um sentimento de consternação tomou conta dela, pois ela sabia que o mundo a criticaria severamente por dar tal passo. Ela não sonhara que teria que andar na mesma carruagem com Wallace e se perguntava se ele entenderia como isso acontecera. O assunto não podia ser evitado agora, no entanto, e por si mesma ela não se importava. Seus motivos eram bons e puros, porque então ela precisa se importar com as críticas das pessoas? A viagem até o cemitério de Spring Grove foi longa e triste, pois quase nenhuma palavra foi dita ao ir ou voltar. Wallace parecia absorto em suas próprias reflexões tristes, quem preservou um silêncio sombrio, e Violette foi assim deixada com seus próprios pensamentos. Ela não conseguia deixar de pensar naqueles poucos momentos tristes, mas doces, em que ficara sozinha com Wallace ao lado do caixão de sua mãe e o ouvira dizer aquelas palavras que haviam mudado, em um instante, toda a sua vida. Minha querida, sua presença é inexprimivelmente reconfortante para mim. Ela sabia que ele não pretendia falar assim, que apenas um sentimento de sua própria desolação e sua inesperada simpatia o fizeram esquecer de si mesmo, quebrar todas as barreiras e trair o segredo de seu amor. Foi uma revelação inesperada para ela, no entanto, ela não suspeitava da natureza de seus sentimentos por ela, nem dela por ele, até então, mas agora ela sabia que o amava que todo o mundo, com todas as outras bênçãos e luxos ao seu comando, seria inútil para ela sem ele para compartilhá-lo. Quando chegaram à rua Hughes novamente, Violette estendeu a mão para Wallace, dizendo que era tão tarde que ela deveria ir diretamente para casa. Então, de repente, ele voltou a si e percebeu quão tediosa, longa e silenciosa viagem deve ter sido para ela. Deixe-me mandá-lo para casa na carruagem, disse ele ansiosamente. Obrigado. Não, vou pegar um carro, respondeu Violette, tão decididamente que ele não insistiu mais no assunto. Já era muito tarde quando ela chegou em casa e encontrou sua irmã bastante ansiosa por sua ausência prolongada. Onde você esteve, Violette? Ela exigiu, um tanto impaciente. Não é nada apropriado que você saia tão tarde sozinho. Misericórdia. E você está todo de preto também. Eu deveria pensar que você esteve em um funeral. Estive no funeral das Ra. Richardson, respondeu Violette, lágrimas quentes correndo aos olhos. Ah, Mink pareceu assustada. Ah, Richardson, ela repetiu. Quando ela morreu. Anteontem, e foi por acaso que vi a notícia de sua morte em um jornal. Ela morreu repentinamente de doença cardíaca. Eu gostaria de ter sabido, eu teria ido com você, disse Asha, Mink, parecendo perturbada. Você faria? Violette exclamou, surpresa. Sim, não era apropriado que você fosse sozinho. O rosto da jovem caiu, ela esperava que sua irmã quisesse mostrar esse tributo de respeito a alguém que havia sido tão gentil com ela. Onde ela foi enterrada? Mink perguntou. No cemitério de Spring Grove. Você foi lá? Sim, e Violette coou levemente. Com quem você andou? Perguntou a irmã, desconfiada. Com SR. Richardson e umas Ra. Kenner. Violette da Peruntington. Ejaculou Asra. Menck com espanto indignado. Você não fez uma coisa tão inédita? Violette se refreou com isso. Ela era naturalmente doce e gentil, mas podia mostrar espírito suficiente se a ocasião o exigisse. Sim, eu fiz. Ela voltou, corando, mas jogando a cabecinha desafiadoramente. Não havia amigos, exceto o SR. Richardson. Quem me convidou para ir com ela e, como eu queria mostrar à querida mulher essa marca de respeito, fui. Você não sabe que foi um ato muito questionável seguir Asra. Richardson até o túmulo na companhia de seu filho? Perguntou Asra, mente severamente. O que você acha que as pessoas de nosso grupo diriam sobre tal procedimento? Presumo que as pessoas do nosso grupo possam considerá-lo um ato questionável, respondeu Violette com ênfase sarcástica. A sociedade educada não deve ter muito coração, de qualquer maneira. Mas, para dizer a verdade, pensei que deveria andar em uma carruagem separada com as A. Kim, até que saí e encontrei o SR. Richardson nela. Eu não iria feri-lo então recusando-me a ir, e nosso conjunto, se descobrir, pode dizer o que quiser. Espero sinceramente que nenhum de nossos conhecidos saiba de sua escapada. Eles certamente associariam seu nome de maneira muito desagradável ao daquele carpinteiro de origem humilde, especialmente se descobrissem que você está de luto, respondeu Asa.
Menck, com uma expressão de intenso desgosto. Carpinteiro de origem humilde de fato. Retrucou Violette indignada e corando calorosamente. Você não tem vergonha de si mesma, Belle Menck, depois do que ele fez por mim? Wallace Richardson é um cavalheiro em todos os sentidos da palavra e tenho orgulho de chamá-lo de meu amigo. Talvez você tenha orgulho de conceder a ele um título mais familiar, até. Nossos amigos provavelmente suspeitariam que ele foi assim favorecido se descobrissem o que você fez hoje, sua boa mulher arrogante. Violette corou vividamente com esse impulso e, por um momento, pareceu tão consciente que sua irmã ficou desconfiada e secretamente alarmada. Eu não me importo, Belle, disse Violette, calorosamente, depois de um momento de silêncio constrangedor. Teria sido muito ingrato da minha parte ficar longe e eu faria a mesma coisa novamente para mostrar minha consideração pela querida Sa. Richardson, agora, por favor, você pode me deixar em paz sobre o assunto. Olha aqui, senhorita Violette, você está me testando além de todos os limites, respondeu Asa. Menck, perdendo o controle de seu temperamento. E agora há apenas uma coisa que eu quero dizer a você, e é que você deve largar esse sujeito de uma vez por todas. Não terei nenhum absurdo ou sentimento só porque ele fez o que qualquer outro homem com um germe de humanidade teria feito para salvá-lo de uma morte violenta. É muito bom sentir-se devidamente grato a ele e pretendo pagá-lo generosamente por isso, só que não quero ouvir mais nada sobre ele de você. Violette ficou muito pálida durante a última parte desse discurso e sua irmã, que a observava de perto, pôde ver que ela estava tremendo de emoções reprimidas. Bellman, disse ela em tom rouco, você quer dizer que pretende oferecer dinheiro ao SR? Richardson em troca da minha vida? É claro. O que mais posso fazer? Devemos fazer com que ele reconheça e as pessoas em sua posição pensam mais em dinheiro do que em qualquer outra coisa, foi a resposta grosseira. Isso é falso. Gritou Violette, com os olhos ardentes. Inverta sua afirmação e diga que as pessoas em sua posição pensam mais em dinheiro do que em qualquer outra coisa e você se aproximaria mais da verdade. Não se atreva a insultar aquele nobre sujeito oferecendo-lhe dinheiro. Se você fizer isso, nunca vou perdoá-lo enquanto viver. Faça com que ele faça todos os reconhecimentos verbais que quiser, como será justo e certo, mas não se esqueça de que ele é um cavalheiro. Haha. Bem que viu que ela tinha ido longe demais e fez um esforço para se controlar. Ela sabia, por experiência própria, que quando Violette estava completamente excitada, não era fácil domá-la. Pronto, Violette, você já disse o suficiente, observou ela com calma forçada. Você está apenas se tornando ridículo, e acho melhor abandonarmos o assunto. Apenas uma coisa devo insistir, que você cortará o conhecimento desse jovem de uma vez. Ela se levantou enquanto falava para encontrar o marido, que entrou naquele momento, e Violette voou para seu próprio quarto para tirar o traje preto e aliviar o coração dolorido derramando algumas lágrimas escaldantes, que não seriam contidas. Era muito difícil ouvir falar de Wallace com tanto desprezo quando ela aprendera a amá-lo com toda a força de sua alma e sabia que ele era, por natureza e caráter, muito superior ao homem a quem sua irmã chamava de marido. Ela não se arrependeu do que fizera naquele dia e não tinha ideia de deixar o conhecido de Wallace Richardson. Não, de fato. A vida valeria muito pouco para ela agora se ele fosse tirado dela e, embora soubesse que teria muitas batalhas vigorosas para travar com sua orgulhosa irmã se desafiasse sua autoridade, ela não pensava em ceder um centímetro de terreno e estava preparada para reconhecer Wallace como seu amante prometido quando chegasse a hora certa para fazê-lo. Capítulo V. Uma confissão e sua resposta. Wallace, em sua casa solitária, estava obviamente muito triste e quase atordoado com o golpe que caiu sobre ele tão repentinamente. Por muitos anos, sua mãe foi o único objeto sobre o qual ele esbanjou a profunda e forte afeição de sua natureza viril. Ele havia perdido o pai quando era jovem, mas azar. Richardson lutou bravamente para mantê-lo na escola e dar-lhe a melhor educação possível, pois ele era um rapaz que possuía mais do que as capacidades e realizações comuns. Na época, porém, em que se formou no ensino médio na cidade de Boston, Massachusetts, onde moravam na época, seus escassos recursos se esgotaram e Wallace descobriu que deveria renunciar, pelo menos, por enquanto, à sua aspiração de se aperfeiçoar como arquiteto e fazer algo para seu próprio sustento e de sua mãe. Ele tinha apenas 17 anos de idade nessa época, mas era um sujeito forte e viril e resolveu assumir o ofício de carpinteiro, muito do qual já sabia, pois durante as férias costumava trabalhar, por escolha, sob a direção de seu pai. Como ele havia dito a Violette, ele sentiu que um conhecimento prático e completo da construção de edifícios seria de benefício inestimável no futuro, pois ele não havia de forma alguma desistido de sua intenção de se tornar um arquiteto.
Ele se candidatou ao construtor e empreiteiro que havia crescido e sucedido nos negócios de seu pai, e o homem prontamente concordou em contratá-lo, desde que ele estivesse disposto a ir para Cincinnati, onde conseguira obter um contrato muito grande e, para um rapaz da idade de Wallace, ofereceu incentivos incomuns. A princípio, Wallace hesitou, pois não suportava a ideia de deixar sua mãe e, naquela época, ambos não podiam se dar ao luxo de fazer a mudança. Mas ele finalmente decidiu fazer o teste e, ao final de 6 meses, tornou-se tão valioso para seu empregador que o homem aumentou seu salário e prometeu-lhe ainda mais promoção se continuasse a progredir como havia feito. Essa mudança em suas circunstâncias permitiu que Wallace mandasse chamar sua mãe e providenciasse uma pequena casa confortável para ela. Ele era muito ambicioso, cada momento livre era gasto no estudo, enquanto ele também frequentava uma escola noturna de desenho, onde podia receber instrução em sua amada arquitetura. Assim, passo a passo, ele continuou firmemente, aperfeiçoando-se tanto em seu ofício quanto em sua profissão até que, no início de nossa história, 6 anos depois de deixar sua cidade natal, Boston, encontramos ele e sua mãe ainda residentes em Cincinnati e o jovem de uma maneira justa para realizar o único grande objetivo de sua vida. Ele já havia executado uma série de planos para edifícios, que foram aprovados, aceitos e razoavelmente bem pagos, enquanto ele havia solicitado e esperava obter uma posição lucrativa no escritório de um eminente arquiteto no início do ano novo. Seu acidente interrompeu seus negócios por várias semanas, mas ele sabia que não perderia nada pecuniariamente, pois a empresa que controlava a ferrovia de plano inclinado havia concordado em arcar com todas as despesas de sua doença e pagar-lhe uma boa quantia, portanto, sua ociosidade forçada não testou sua paciência tão severamente quanto teria feito de outra forma. Na verdade, ele não estava ocioso, pois havia dedicado muito tempo, depois de poder estar por perto, ao estudo de sua amada arte. Sua mão direita, sendo apenas levemente ferida, ele podia usar com bastante liberdade, e ele executou vários projetos que tinha certeza de que seriam úteis para ele no futuro. A morte repentina de sua mãe, no entanto, foi um golpe que quase o esmagou. Ele nunca pensou que ela pudesse morrer pelo menos por longos anos, pois aparentemente gozava de perfeita saúde. Eles estavam sentados juntos uma noite e tinham sido extraordinariamente sociais e alegres, quando Richardson de repente interrompeu no meio de uma frase, recostou-se na cadeira como se estivesse desmaiada e, antes que Wallace pudesse chegar ao seu lado, seu espírito se foi. Wallace não acreditaria que ela estava morta até que o médico convocado às pressas declarasse que a vida estava totalmente extinta e então o filho fortemente aflito sentiu como se seu fardo fosse maior do que ele poderia suportar. Ele não olhou para aquele rosto amado novamente até a hora do funeral, quando entrou sozinho em sua linda sala para dar seu último adeus e encontrou Violette ali diante dele. A presença dela ali fora inexprimivelmente reconfortante para ele, como ele dissera, e na súbita reação e surpresa do momento ele traiu o segredo de seu amor por ela. Ele ficou chocado e consternado quando, após seu retorno do túmulo de sua mãe, teve a oportunidade de pensar em silêncio sobre o que havia feito. Ele sentiu que tinha sido muito imprudente e que não tinha o direito de aspirar a mão da bela herdeira, pois não podia oferecer a ela nada além de seu verdadeiro coração, e isso, ele bem sabia, seria desprezado pelos parentes aristocráticos de Violette. No entanto, apesar de seu remorso, seu coração pulou de exultação ao saber que a adorável garota retribuía sua afeição. Ela não havia falado seu amor, mas ele o vira em seu olhar tímido e doce de surpresa e alegria por sua confissão. Ele o sentira no aperto de seus dedos trêmulos, que não o deixava soltar a mão dela. Ele tinha ouvido isso em cada tom de sua querida voz quando ela lhe disse, simplesmente, mas de coração, que estava feliz. Ela estava feliz em saber que ela era sua querida, ou apenas feliz porque sua presença era um conforto para ele em sua hora de provação. Ambos, ele tinha muita certeza, e continuou repetindo essas 3 palavras várias vezes até que se tornassem a música mais doce de sua alma. Mas ele disse a si mesmo que não deveria aceitar o presente inestimável de seu amor. O que devo fazer? Ele gritou, em profunda angústia. Eu me comprometi, eu fui longe demais para me retratar, e ela consideraria pouco masculino se eu ficasse em silêncio e deixasse o assunto cair aqui. Ele ficou sentado por horas tentando decidir que curso seguir e, finalmente, exclamou, com um ar de resolução: Não há outra maneira a não ser dar uma explicação franca, confessar minha tristeza por minha presunção e pedir perdão a ela, então devo assumir o fardo da minha vida solitária e suportá-lo da melhor maneira possível.
Na manhã seguinte, depois de ter tomado seu café da manhã solitário, que um vizinho gentil e compreensivo enviou, ele se sentou para escrever sua confissão a Violette. Naquela noite, a bela jovem recebeu a seguinte epístola: Minha querida senhorita Huntington, estou cheio de emoções conflitantes, que seria inútil tentar explicar ao me dirigir a você assim, mas minha mãe me ensinou esse lema na minha juventude e tenho me esforçado para torná-lo a regra da minha vida desde então. Se você fizer algo errado, confesse-o e faça a reparação que puder. Percebo que fui culpado de grande presunção e errado ao me dirigir a você tão descuidadamente como fiz ontem, quando ficamos sozinhos ao lado do caixão de minha mãe. Por favor, perdoe-me, pois, embora eu deva confessar que as palavras foram forçadas a mim por um amor verdadeiro e forte, que sempre viverá em meu coração, um amor como um homem experimenta apenas uma vez na vida por uma mulher que ele conquistaria para sua esposa, se ele pudesse fazê-lo com honra. Eu sei que, situado como estou, com uma vida de trabalho diante de mim e apenas meus próprios esforços para me ajudar a construir uma possível fortuna, eu não deveria ter me traído como fiz. Fiquei nervoso com minha grande tristeza, e sua gentil simpatia, vindo como um bálsamo para meu coração ferido, abriu meus lábios antes que eu percebesse. Mais uma vez peço seu perdão e, com ele, o esquecimento de qualquer coisa que possa servir para me rebaixar em sua estima. Atenciosamente. Wallace Richardson. Violette ficou muito excitada com o conteúdo dessa carta e explodiu em uma enxurrada de lágrimas no momento em que a examinou. Ela entendeu exatamente como as coisas estavam. Ela compreendeu como Wallace passou a amá-la, assim como ela, embora inconscientemente, aprendeu a amá-lo enquanto era inválida em sua casa, como, com seu orgulhoso e viril senso de honra, ele determinou nunca revelar seu segredo, por medo de ser considerado um caçador de fortunas e que seus parentes aristocráticos desprezassem uma aliança com ele por causa de sua pobreza. Mas Violette sentia que ele era seu par, se não seu superior, em todos os aspectos, exceto no da riqueza, que um grande futuro estava diante dele, grande porque ele subiria ao mais alto degrau na escada de sua profissão, se energia, perseverança e retidão inabalável pudessem alcançá-lo. Ele pode estar pobre em bolsa agora, mas o que dizer disso? O dinheiro tinha pouco valor em comparação com uma natureza tão rica e nobre como a dele e, mais do que isso, ela o amava. Sim, eu quero. Ela exclamou, enquanto pressionava contra os lábios a preciosa carta que falava de seu amor por ela. Eu também não tenho vergonha disso, e vou contar a ele. Um rubor carmesim subiu em sua testa quando ela expressou essa resolução e, por um momento, uma sensação de reserva e timidez de donzela a oprimiu. No dia seguinte, ela jogou para trás sua linda cabeça com um ar resoluto. Por que eu não deveria contar a ele? Ela disse. Porque eu deveria esconder o fato quando o conhecimento fará dois corações verdadeiros e amorosos felizes. Tenho dinheiro suficiente para nós dois, por enquanto, e aos poucos sei que ele terá abundância. Suponho que Bella e William vão se opor e repreender, mas eu não me importo, é a coisa certa a fazer, e eu vou fazê-lo. E ela começou a colocar sua resolução imediatamente em ação. Ela puxou sua tabuinha de escrever diante de si e, com as lágrimas ainda brilhando em seus cílios e um rubor carmesim em sua bochecha, ela escreveu a seguinte resposta à carta de seu amante. Caro Wallace, sua carta acabou de chegar até mim. Não tenho nada a perdoar, não desejo esquecer. Talvez eu seja culpado do que o mundo chamaria de um ato desmaiado ao escrever assim, quando sua comunicação realmente não exige uma resposta, mas sei que minha felicidade e, acredito, a sua também, depende de perfeita veracidade e franqueza. Suas palavras descuidadas pelo caixão de sua mãe me disseram que você me ama, sua carta hoje reafirma isso e meu próprio coração sai em feliz resposta a tudo o que você me disse. Você fez uso da expressão presunção e errado. Perdoe-me se eu afirmar que você teria sido culpado de um erro maior por ficar em silêncio. O céu ordenou que em algum lugar desta terra cada coração tenha seu companheiro, e haveria muito menos tristeza secreta, muito menos miséria doméstica, se as pessoas fossem honestas umas com as outras e fiéis a si mesmas. Quantas vidas são arruinadas pela adoração de Mamon, pela escravidão da posição? Talvez eu possa ser acusado de presunção de ofender todas as leis da chamada etiqueta ao fazer essa confissão aberta. Seja como for, serei fiel a mim mesmo e às minhas convicções do que é certo, e por isso abri meu coração para você. Ainda assim, se ao escrever assim, fiz algo que possa me diminuir em sua estima, peço-lhe que perdoe e esqueça. Violeta Huntington. Violette não se permitia ler o que havia escrito. Ela havia escrito o bilhete com a honestidade e plenitude de seu coraçãozinho afetuoso e, embora ela tenha ficado por um momento ou dois indecisa,
debatendo se deveria rasgá-la em pedaços e assim lançar sua felicidade para sempre com os fragmentos, ou enviá-la e confiar no bom senso de Wallace para interpretá-la corretamente. Seu bom anjo tocou a balança a seu favor, e ela resolutamente selou e dirigiu a missiva. Então ela desceu suavemente as escadas e saiu para a esquina, onde postou com as próprias mãos, após o que correu de volta para seu quarto e aliviou seu coração sensível em outra explosão de lágrimas. Ela não teria sido humana se não tivesse se arrependido de seu ato, agora que já havia passado da lembrança. Ela ficou nervosa e autoabusiva, declarou que tinha sido desajeitada e se tornou o mais miserável possível. Ela não ousou pensar qual seria o resultado de sua carta. Wallace a desprezaria por se dessexuar e quase propor a ele. Ele, com suas ideias exageradas de honra, ainda afirmaria que não seria masculino aceitar o amor que ela lhe oferecera tão livremente. Pensamentos como esses ocuparam suas horas de vigília até a tarde seguinte, quando ela esperava uma carta de Wallace e ficou profundamente desapontada quando nenhuma veio. O SR e Asra, que tinham saído para fazer algumas visitas sociais, e Violette estava se esforçando para desviar sua mente do tema mais importante, repassando sua aula de música para amanhã. Foi inútil, no entanto, não havia música nela, tudo estava fora de harmonia e seus dedos se recusavam a fazer seu trabalho. Ela então tentou ler, mas sua mente estava em um estado tão caótico que as palavras não tinham significado para ela, e ela finalmente ficou tão nervosa que não conseguia fazer nada além de andar para cima e para baixo na sala. As horas se arrastaram lentamente, a noite chegou, e ela estava a ponto de subir as escadas para a cama quando um toque repentino na campainha fez começar com um sentimento de vergonha e alegria misturadas. Ela ouviu sem fôlego, enquanto um criado foi responder à convocação, e então a ouviu conduzir alguém para a sala de estar. Um momento depois, a garota apareceu na porta da biblioteca, carregando um cartão e uma salva de prata. Um chamador para você, está. Violette, disse ela, enquanto passava o pedaço de papelão. Violette ficou tonta, então a cor rica surgiu sobre a bochecha e a testa, enquanto ela lia o nome de Wallace Richardson, escrito na superfície imaculada em uma mão bonita e fluida. Capítulo 7. Ele é meu marido aficionado. Violette ficou como se estivesse atordoada por um momento, depois de ler o nome de seu amante e percebeu que ele viera pessoalmente para responder à sua carta, suas bochechas brilhando com uma mistura de alegria e agitação, seu coração palpitando como um pássaro assustado em sua gaiola. Então ela empalideceu com um súbito medo e pavor. Qual seria o resultado desta entrevista? Isso lhe traria felicidade ou tristeza? Com os membros trêmulos e um rosto tão branco quanto a delicada renda em torno de sua garganta, ela foi lentamente em direção à sala de estar para saber seu destino. Wallace, não menos nervoso e perturbado do que ela, andava de um lado para o outro no elegante apartamento, mas parou e se virou ansiosamente para Violette quando ela entrou, seu rosto luminoso apesar do severo autocontrole que ele resolvera exercer. Toda a luz se apagou, no entanto, quando ele viu como ela estava pálida. Violette, senhorita Huntington, você está doente? Ele gritou, olhando ansiosamente. Mais uma vez, a rica cor subiu até sua testa ao som de sua querida voz, pois a ternura trêmula nela lhe dizia que seu coração era todo dela e seu espírito elástico ricocheteou imediatamente. Ela lançou um olhar tímido e doce em seu rosto sério. Um pequeno sorriso bruxo começou a tremer em seus lindos lábios. Então ela disse, meio atrevida, mas com uma confusão encantadora: não, não estou doente, eu só estava com medo de ter feito algo terrível. Eu tenho toda a sabedoria mundana com a qual o jovem tentara se armar a fim de proteger a garota que ele amava com tanto carinho de fazer precipitadamente o que ela poderia se arrepender mais tarde. Se deu a isso, e antes que ele percebesse o que estava fazendo, ele a juntou em seus braços. Minha querida, não, disse ele, você fez apenas o que era verdadeiro e nobre e eu o honro com toda a minha alma. Se todas as mulheres fossem tão ingênuas, haveria, como você disse, menos miséria no mundo. Mas tantos são simplesmente sábios do mundo pensando mais em riqueza e posição do que em verdadeira afeição, que seus corações morrem de fome, suas vidas são distorcidas e arruinadas. Violette, a mais querida do meu coração, como devo falar do grande amor do meu coração? Não posso dizer que terei que deixar uma vida inteira de devoção a testar isso, mas você glorificou todo o meu futuro, assegurando-me sua afeição. Ou eu estava com medo de que você me achasse muito ousada, que você me considerasse com desprezo. Violette suspirou, trêmula. Depois que minha carta acabou, e tentei pensar sobre o que havia escrito com mais calma e me perguntar como você a consideraria, quase me arrependi de tê-la enviado. Quase, mas não realmente arrependido?
Questionou Wallace com um sorriso carinhoso. Não, pois eu tinha que lhe dizer a verdade, se eu lhe dissesse alguma coisa, e ninguém pode se arrepender de ser estritamente sincero. Ela respondeu, e, com um levantamento resoluto de sua bela cabeça, enquanto ela o olhava diretamente nos olhos, porque eu não deveria lhe dizer exatamente o que estava em meu coração, porque o mundo pensa que uma mulher nunca deve falar, não importa se ela arruína duas vidas por seu silêncio. Você me disse que me amava, embora não tenha me perguntado se eu retribuía sua afeição, mas eu sabia que minha vida seria arruinada se eu não fizesse você entender. Eu te amo, Wallace, e não vou me envergonhar porque já lhe contei isso. O jovem ficou profundamente comovido com essa confissão franca e ingênua. Ele sabia que não havia um grão de indelicadeza ou ousadia nisso, é simplesmente uma expressão verdadeira de uma natureza pura e nobre, a explosão espontânea de uma afeição santa respondendo ao amor sagrado de seu próprio coração, e a confissão despertou uma profunda reverência por uma ingenuidade que era tão rara quanto perfeita. Ele se abaixou e tocou os lábios em seus cabelos sedosos. Não há ocasião, disse ele, seriamente, e você mudou toda a minha vida, minha querida, adotando um curso tão direto. Ainda assim, acrescentou, com um leve sorriso, não vim aqui com a intenção de lhe dizer apenas isso ou com a esperança de que nossa entrevista resultasse em confissões tão abertas. Você não fez? Violette perguntou, rapidamente, e lançando um olhar surpreendente para ele. Não, amor, não. Descanse e contente exatamente onde você está, disse ele, enquanto ela se retirava de seus braços circundantes. Pois você pode ter certeza de que nunca desistirei de você depois disso, mas sua carta deve ser respondida de alguma forma. Eu sabia que deveríamos chegar a algum entendimento final e, embora a verdade não me permitisse negar meu amor por você, ainda assim eu desejava que você percebesse plenamente que eu não ousaria tirar vantagem de qualquer coisa que você pudesse ter escrito sobre o impulso do momento. Eu não reivindicaria nenhuma promessa de você da qual você pudesse se arrepender quando pensasse nisso com mais calma, enquanto, também, eu desejava me assegurar de que seus amigos sancionariam sua decisão e me absolveriam de qualquer desejo de tirar uma vantagem desonrosa de você. Eu ganharia você de forma justa, minha Violette, ou não. Violette crou com isso. Você esperava obter a sanção de minha irmã ou de seu marido para o nosso noivado? Ela perguntou. Eu não vim esperando ganhar nada do que eu queria, Wallace respondeu, sorrindo, pois eu tinha resolvido não acreditar em sua palavra até que eu tivesse certeza de que você entendeu completamente tudo o que isso envolveria. Então, é claro, eu sabia que a coisa certa a fazer seria pedir o consentimento deles para o nosso noivado. E você pretende fazer isso agora? Violette questionou. Certamente. Você não é maior de idade, Égodo, querida? Não, mas, Wallace, eles nunca vão sancioná-lo, disse Violette, com as bochechas ardentes, mas achando melhor prepará-lo para o pior desde o início. Por causa da minha pobreza atual e posição humilde? Ele perguntou, gravemente. Sim, e o dinheiro é o ídolo deles, respondeu a jovem francamente. Então, Violette, não acho que será certo para mim prendê-la por qualquer promessa de me tornar minha esposa até que eu tenha conquistado uma posição e uma competência que tenham a aprovação deles e me garantam pedir sua mão. Violette o afastou um pouco dela e ficou ereta e orgulhosa diante dele. Você não precisa me amarrar por nenhuma promessa, disse ela em um tom baixo e emocionante, pois quando lhe dei meu amor, eu também lhe dei. Eu sou seu enquanto viver. Ao confessar meu amor por você, eu virtualmente me liguei a você, e mesmo que eu nunca seja sua esposa no nome, estarei na alma até morrer. Você pode pedir a sanção de minha irmã e seu marido, por uma questão de forma. Eu sei que eles não vão dar, mas eles não têm o direito moral de se interpor entre nós e eles nunca terão. Eles são muito orgulhosos e ambiciosos. Eles esperam e Violette ficou vermelha com a confissão para me casar com algum homem rico, mas meu coração e minha mão são meus para conceder a quem eu quiser. E, Wallace, eles são seus, agora e para sempre. Wallace a olhou com espanto, enquanto se perguntava se já houve um noivado tão estranho antes. Ele não havia feito nenhuma promessa, mas sentiu que ela não poderia estar mais seguramente ligada a ele se seus votos de casamento já tivessem sido pronunciados, pelo menos, no que dizia respeito à fidelidade dela a ele. Eu sou jovem, eu sei, continuou Violette, depois de um momento, ainda não tenho 18 anos, e o leão é meu guardião. Ele pode controlar minha fortuna até os 21 anos, mas isso não precisa fazer diferença em nossas relações. Você será fiel a mim, eu sei, e não preciso garantir minha própria fidelidade, tenho certeza. Enquanto isso, você estará trabalhando em sua profissão e, quando atingir a maioridade e tomar posse do meu dinheiro, poderei fazer o que quiser sem pedir o consentimento de ninguém.
Minha mulherzinha fiel e sincera, eu não tinha ideia de que havia tanta força de reserva sob seu exterior alegre e risonho, respondeu Wallace com ternura. Que presente real você me concedeu, minha querida. Aceito com reverência, gratidão e prometo-lhe minha fé em troca, embora não precise garantir que não me pouparei no esforço para ganhar um nome e uma posição digna de oferecer à rainha do meu coração. Você mudou o mundo inteiro para mim, continuou ele emocionado. Não estou mais sozinho, e você me armou com zelo e coragem para lutar com o futuro, como eu nunca teria conhecido em outras circunstâncias. Minha querida, aceito sua promessa com seu amor e, quando chegar a hora certa, reivindicarei minha esposa. Ele a puxou para o peito novamente e, levantando seu rosto doce para o dele, tocou seus lábios com um beijo de noivado afetuoso e reverente. Um. Por favor, senhorita Violette, permita-me perguntar há quanto tempo você está posando para este quadro interessante. Essa pergunta, nos tons ásperos e sarcásticos de William Menck, explodiu sobre os amantes como um trovão inesperado e, levantando-se, Violette se virou para encontrar o marido de sua irmã parado a menos de 1,80 m dela. Aham. Menck parecia enraizada do lado de fora da porta, aparentemente paralisada demais pela cena que acabara de testemunhar para pronunciar uma palavra, enquanto havia uma expressão indescritível de raiva e nojo em seu belo rosto. Por um momento, Violette ficou tão espantada e confusa que não conseguiu pronunciar uma palavra, então, com aquela ligeira elevação de sua bela cabeça que aqueles que a conheciam melhor entendiam como indicando uma reunião de toda a força de sua vontade, ela observou baixinho, embora um rubor ardente subisse à sua testa. Ah, William, eu pensei que você e Belly tinham saído para a noite. Sem dúvida, e você planejou se divertir à sua maneira, ao que parece, tombou zangado o dono da casa, enquanto olhava selvagemente para o Wallace, que agora se levantava e avançava para o lado de Violette. Pare, por favor, William, disse a jovem, enquanto ele parecia prestes a continuar, e seus tons claros soaram em tom de advertência. Quando você saiu, eu não pensei em receber visitas, mas disso falarei com você mais tarde. Permita-me apresentar meu amigo, Sr. Richardson. Sr. Richardson, meu cunhado, Sr. Menck, minha irmã você já conheceu. Wallace curvou-se cortesmente enquanto se maravilhava com o notável autocontrole de Violette, mas nem o Sr. Menck nem sua esposa reconheceram a apresentação de outra forma que não lhe lançasse um olhar maligno, e esse desprezo despertou todo o espírito de Violette para as armas. Amigo, repetiu a SR. Bem que, naturalmente, julgar-se-ia pela cena comovente que acabamos de encenar que o jovem mantinha uma relação muito mais próxima com você. Ele faz. Mostrou Violette, enquanto corajosamente enfrentava os dois intrusos, imprudente com as consequências da confissão. Ele é meu marido aficionado. Violette. Quase gritou sua irmã, enquanto saltava para frente e agarrava a jovem pelo braço. Você está louco. Perdoe-me, madame, disse Wallace cortesmente, enquanto avançava em direção ao grupo, e ore porque me dê sua atenção por um momento enquanto explico o que pode parecer uma intrusão imperdoável, e pela qual sou totalmente culpado. Não, interrompeu Violette, libertando-se das garras da irmã. Só eu sou responsável pelo que ocorreu esta noite. O SR. Richardson, em um momento desprevenido, revelou-me o fato de que ele nutria uma afeição por mim como eu conheço há muito tempo. Existe em meu próprio coração por ele. Eu respondi a isso. Garota sem vergonha. Ejaculou Azar. Menck, em tom zangado. Não, Belly, eu não sou uma garota sem vergonha. Eu simplesmente expressei com sinceridade um apego em troca de uma confissão que me deu grande felicidade, e apesar de o SR. Richardson me dizer que não me vincularia por nenhuma promessa até que, como ele expressou, ele estivesse em uma posição adequada para garantir que ele pedisse minha mão a você. Eu disse a ele abertamente que meu reconhecimento de afeto era tão vinculativo para mim quanto qualquer promessa. Sr. Isra. Menck, Wallace agora interpôs. Não posso permitir que sua irmã assuma a responsabilidade de tudo isso, pois é realmente meu papel protegê-la. Eu a amo com toda a força da minha natureza e agora peço formalmente a vocês, como seus guardiões, que sancionem o pacto que fizemos esta noite. Nunca, retrucou enfaticamente Azra. Menck, em seu tom mais arrogante. Não vale a pena discutir uma proposta tão impossível, e você nos convirá melhor, jovem. Tornando-se escasso sem mais delongas, cumprimentou o SR. Menck, com ar ameaçador. Bela, William, você se chama de dama, um cavalheiro, e se atreve a insultar um amigo meu em sua própria casa? Gritou Violette, tremendo de indignação, seus olhos brilhando como brasas de fogo. Ah vá.
Menki começou a perceber que eles estavam despertando um espírito que poderia ser difícil de controlar. Consequentemente, ela considerou aconselhável adotar um curso diferente. Não queremos insultar ninguém. Violette, começou ela, com dignidade, mas em um tom mais conciliatório. Mas é claro que estamos muito surpresos com uma declaração como a que você acabou de fazer, e você ainda é uma mera criança. Eu acredito que você se casou aos 18 anos, Belly. Vou fazer 18 anos em 2 meses, interrompeu Violette baixinho, mas com um brilho malandro em seus olhos azuis. Ah, nem que colorir. Ela não havia esquecido de forma alguma circunstâncias relacionadas ao seu próprio casamento, que havia sido uma fuga por causa das objeções de um pai severo ao homem de sua escolha, embora esse fato não fosse conhecido no círculo para onde ela agora se mudava. Bem, você não vai se casar aos 18 anos, respondeu ela azedamente. Talvez não. Na verdade, não tenho nenhum desejo, mas quando fizer, o Sr. Richardson será o homem com quem me casarei, e quero que o assunto seja entendido de uma vez por todas, respondeu Violette, com uma gravidade que traía sua determinação inalterável. É melhor você colocar a criança na cama, Bela, e eu mostrarei a esse jovem carpinteiro a saída, observou o Sr. Bem que, com desprezo, como se realmente considerasse a afirmação de Violette simplesmente a interação de uma criança obstinada. Violette lançou-lhe um olhar que o fez estremecer, então, virando-se, ela colocou a mão no braço de Wallace. É uma pena, ela disse, com os lábios trêmulos. Eu quero que parentes meus possam se rebaixar para oferecer a alguém tal indignidade. Perdoe-me por ser impotente para ajudá-lo. Não tenho nada a perdoar e tenho tudo para honrá-la, Violette, mas é melhor que eu vá agora e resolveremos esse assunto mais tarde, respondeu o jovem em um tom afetuoso, mas arrependido. Tinha sido muito difícil ficar ali e preservar seu autocontrole, mas por causa dela ele suportou tudo em silêncio. Você nunca vai desistir de mim? A jovem implorou, seus dedinhos fechando sobre o braço dele de forma atraente. Ele pegou a mão dela em um aperto forte, mas gentil. Não, nunca, até que você mesmo pergunte, disse ele, com firmeza. Isso eu nunca farei. Você está ouvindo, Belle, William? Ela gritou, virando-se desafiadoramente para eles. Eu prometi a Wallace que serei sua esposa, e ele disse que nunca desistirá de mim. Tão certo quanto eu viver, cumprirei essa promessa. Ah, Minky perdeu o controle de si mesma inteiramente com isso. Violeta, um tintom. Ela gritou, com os lábios brancos de raiva, você vai retratar imediatamente esse voto precipitado ou esta casa não é mais sua casa. Ah, Menki, deixe-me implorar que o assunto seja abandonado por enquanto, Wallace aqui interpôs. Acredite em mim, eu me esquivo de ser a causa de qualquer perturbação em sua casa, e uma vez que esta união, que parece causar-lhe tal desconforto, não pode ser consumada por algum tempo ainda, eu imploro que você não afligirá sua irmã nem a si mesmo com mais ameaças. Vou abandonar o assunto quando vocês dois concordarem em cancelar esse noivado tolo. Dê-me sua palavra de honra de que você nunca reivindicará o cumprimento da promessa precipitada de Violette para você, e eu vou desistir do assunto e ficar feliz em fazê-lo. Não posso prometer isso, respondeu Wallace com firmeza, embora tivesse ficado muito pálido ao perceber como eles estavam determinados a separá-los. Eu amo sua irmã, e se ela tiver a mesma opinião no futuro, quando puder me sentir justificado em reivindicá-la, certamente farei dela minha esposa. E você me conhece bem o suficiente, Bella, para ter certeza de que não vou mudar, que não vou me retratar de uma palavra que disse esta noite, acrescentou Violette, com não menos firmeza do que seu amante havia manifestado. Eu sei que você é uma garota precipitada e obstinada, mas você descobrirá que posso ser tão implacável quanto você, e você me fará a promessa que exijo ou esta casa não poderá mais ser sua casa, retrucou severamente Asa. Nenk. Eu nunca vou conseguir, reiterou Violette, com os lábios brancos, enquanto olhava para o rosto de seu amante com tal expressão de afeto e confiança que ele ansiava por levá-la ao seu coração e levá-la para longe de uma tutela tão antinatural. Capítulo 8. Eu vou quebrar a vontade dela. O SR. Menck aqui se interpôs. Quando o temperamento de sua esposa era despertado, ela estava sujeita a ser precipitada e irracional. Ele pensou que se eles pudessem se livrar de Wallace, talvez pudessem persuadir Violette a um estado de espírito mais flexível. Ele se virou para o jovem e disse, severamente: Já tivemos o suficiente disso esta noite, mas vou conversar com você mais tarde sobre esse assunto. Wallace curvou-se cortês, mas digno, a essa ampla sugestão para partir. Ele deu boa noite a Violette em voz baixa, apertando ternamente a mão dela antes de soltá-la, então, depois de uma reverência educada a Sa.
que ela não se dignou a notar, ele saiu da casa com um porte firme e viril, dando a seu mestre uma boa noite cavalheiresca na porta. Apesar de sua raiva contra Violette e seu amante pobre, Asa, Menck não pôde deixar de admirar a saída controlada deste último, enquanto confessava secretamente que o sujeito era extraordinariamente bonito. Quando a porta se fechou atrás dele, ela se virou novamente para a irmã. Violette, estou escandalizada, ela começou, quando aquela jovem a interrompeu. Não há necessidade, garanto-lhe, Belle, disse ela, friamente. Confesso que teria preferido que você não nos visse exatamente como nos viu, mas não fui culpado de nada que devesse fazer você se escandalizar. Podemos muito bem nos entender primeiro como por último, e você também pode se decidir pelo inevitável, pois, se eu viver, vou me casar com Wallace Richardson. Se eu não puder fazê-lo legalmente até atingir a maioridade, esperarei até lá, e você sabe, Belle, quando tomar uma posição como essa, eu quero dizer isso. Com essa flecha de despedida, Violette, com a cabeça erguida e os olhos brilhantes, caminhou deliberadamente da presença da irmã para seu próprio quarto. A pequena raposa fará isso, Bela, tão certo quanto você viver, comentou Liel Menck, que havia retornado à sala de visitas na temporada para pegar a última parte dos comentários de Violette. Ela não deve, gritou sua esposa, com raiva. Case-se com aquele carpinteiro de origem humilde que tem que trabalhar com as mãos pelo pão de cada dia. Nunca. Não vejo como você vai ajudar. Você sabe que ela tem a coragem de uma dúzia de mulheres comuns naquele corpo pequeno e uma vontade de ferro, respondeu o SR. Nenk. Então eu vou quebrar a vontade dela. Eu vim de uma linhagem resoluta também, e será romano contra romano, com a vantagem do meu lado. Ela nunca comprometerá a si mesma, nem a nós, por qualquer desaliança. O SR. Menck parecia um pouco envergonhado com esse discurso espirituoso. Ele não podia esquecer, se sua esposa o fizesse, que cerca de 14 anos antes ele estivera tão mal, se não pior, do que esse jovem carpinteiro. Ele tinha sido um trabalhador a serviço do pai das Tá, Bellion Tinton, e ela não sentiu que estava comprometendo a si mesma ou a seus pais ao se casar com ele, e a filha do rico empacotador de porcos fugiu com o homem a quem amava. O que você fará para evitar isso? Ele perguntou, depois de alguns momentos de silêncio constrangedor. A garota pode se casar com ele a qualquer dia se tiver uma noção. O testamento diz que devemos ser os guardiões da propriedade até que ela tenha 21 anos ou se case. Seria um tanto estranho para mim se ela o fizesse, pois seu marido teria o direito de exigir sua fortuna. Ellie, o desafio seria pagar se eu perdesse esse dinheiro. Qual é o problema, Will? Perguntou Asra, Mink parecendo assustada. Um nada demais, apenas está tão misturado com meus próprios assuntos que me paralisaria ter que desembolsá-lo em cima da hora, respondeu o SR. Menck parecendo extremamente sombrio. Você pode ficar satisfeito com um ponto, você nunca terá que entregá-lo a esse sujeito, respondeu sua esposa, decidida. Vou mandar Violette para um convento primeiro, e ela seria mantida reta o suficiente lá. Isso é bem pensado em Belle, disse o marido, ansiosamente, seu rosto geralmente impassível se iluminando avidamente. Nunca adiantaria, porém, mandá-la para um aqui, suponha que a levemos para Montreal, onde não haverá ninguém para interferir, podemos mantê-la lá o tempo que quisermos e, enquanto isso, farei Cincinnati quente demais para segurar aquele jovem. Nós faremos isso, Will, e ela ficará lá até que ela prometa desistir desse caso de amor bobo. Você é uma irmã muito conscienciosa e afetuosa, Bela, disse o marido, com uma risada sarcástica. O que você acha que Ben Huntington diria para? Silêncio, respondeu Asra. Menck, com um gesto autoritário, esse é um segredo que nunca deve ser respirado em voz alta, mas todas as coisas são justas no amor e na guerra, e para Montreal e para um convento Violette irá sem demora. Mas se Asra, bem que pudesse ter vislumbrado o rosto branco e resoluto de sua irmã mais nova, enquanto ela estava naquele momento do lado de fora da porta da sala de estar, ela poderia não ter se sentido tão confiante em seu poder de realizar seu projeto. Violette, depois de deixar Asra, Menck pretendia ir imediatamente para seu quarto, mas ao chegar ao topo da escada, lembrou-se de que havia deixado no piano, na biblioteca, a carta de Wallace em um livro que estivera lendo, não desejando que outros olhos além dos seus o examinassem. Ela sempre teve horror à vida no convento e, embora bem que tivesse sido educada em um, Violette nunca consentiria em ir para um, e frequentou as escolas públicas da cidade até se formar no ensino médio, após o qual passou um ano em uma instituição notável em Columbus para terminar. Ela estava muito agitada enquanto ouvia a conversa de seus dois tutores e se perguntava como eles poderiam tramar tanto contra ela. Foi cruel, sem coração.
Nunca houve uma guerra aberta entre elas antes, embora Violette nem sempre tivesse sido tão feliz quanto as meninas costumam ser. Havia muito em sua vida doméstica que não era agradável, mas ela era naturalmente gentil e afetuosa e, onde o princípio não estava em jogo, ela cedia a um ponto em vez de criar dissensão. Ocasionalmente, porém, surgia uma questão de consciência e então ela mostrava a coragem e a vontade de ferro de que o SR. Nem que falara. Arrah. Wendy levantou-se ao fazer seu último comentário, e Violette, temendo ser encontrada espionando, correu silenciosamente para a biblioteca, onde guardou seu livro e sua carta. Então, fugindo por uma porta oposta àquela em que havia entrado, e subindo uma escada dos fundos, ela chegou ao seu próprio quarto sem despertar a suspeita de ninguém de que ouvira trama a seu respeito. Trancando-se, ela sentou-se imediatamente e escreveu tudo o que ouvira Wallace, dizendo-lhe que certamente se entristeceria até a morte se fosse encarcerada.